Graças a Deus. Irmãos, nós temos, enquanto igreja, a missão de levar o Evangelho. E essa missão, ela não é de forma individual, é de uma forma coletiva. E quando é nessa coletividade, aí o Espírito Santo de Deus, ele faz através do indivíduo. Consegue entender? Porque nós somos uma igreja, nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele é feito por membros. Então, membro por membro, ele pouco tem o seu efeito. Mas quando ele está inserido no corpo, aí o membro se torna igreja. Quando a gente entende isso, a gente começa a melhorar aquilo que nós temos como missão de viver o Evangelho. Às vezes, a gente começa a ver pessoas vivendo dentro da igreja, vivendo dentro de uma comunidade, mas não sendo a igreja. Isso é sério. Nós temos que despertar, porque o tempo ruge. O tempo, ele está presente e nós temos uma missão a ser cumprida. Quebrar aquilo que nos acomoda, para a gente sair desse comodismo e viver o Evangelho. Em cima disso, nós temos que despertar para aquilo que o Senhor tem nos chamado como igreja. E a igreja do Senhor, o Evangelho do Senhor, ele é poderoso para nos tirar desse lugar de conforto, desse lugar do qual a gente vai fazendo para que a gente sinta bem. E o Evangelho não é simplesmente para você sentir bem. O Evangelho, ele é para que você seja um tradutor das virtudes do Senhor. Consegue entender isso? Eu tenho que ser esse tradutor, porque o mundo vai ver o Evangelho a partir de mim. Agora, algumas provocações que eu quero trazer através dessa palavra. Abra a tua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, que aqui nós vamos aprender algumas coisas que o Senhor vai falar aos nossos corações a partir do versículo 9. Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Já adiantando esse livro, Paulo, ele escreve esse livro estando preso ali por Roma, uma situação para muitos muito difícil, constrangedor e muito desafiador, mas para Paulo era como se ele estivesse em um oásis, era como se ele estivesse em um lugar de calmaria, porque Paulo ele entendia as virtudes de Deus não a partir de um ponto geográfico, mas a partir de um ponto espiritual onde Deus conduzia ele. Às vezes nós ficamos perdidos estando geograficamente pensando em um lugar. É igual quando a gente fala de céu, normalmente a gente aponta para cima. A gente tem essa tendência. Então, o céu não é algo que é geográfico. Céu é muito mais do que tudo isso. E quando a gente vai para essa palavra, a partir desse entendimento que Paulo estava aprisionado, isso nos compromete no sentido do conforto que nós estamos e nós não fazemos aquilo que Paulo estava fazendo estando aprisionado. E nós estamos livres geograficamente, a gente pode circular para lá e para cá, nós temos nossa liberdade, e mesmo assim, às vezes a gente se sente preso por fazer a obra de Deus. E quando em Colossenses capítulo 1, versículo 10, versículo 9, diz o seguinte: por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por você e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em todas
a boa obra. Fica com essa informação. Frutificando em toda boa obra. Crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenha toda a perseverança e paciência com alegria. Pega essa informação. Paciência com alegria, dando graça ao Pai, que nos tornou digno. Olha, nos tornou digno de participar da herança dos santos, do Rei da Luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, ou seja, a salvação e saber o perdão dos pecados. Amém? Pensa um texto carregado de tantas informações. O Evangelho, ele não pode ser comprometido com aquilo que nós temos enquanto sentimento. Às vezes nós estamos vivendo uma situação muito complicada na nossa casa, com a nossa esposa, às vezes com o nosso marido, com o nosso filho. Às vezes você está vivendo uma situação não fácil, difícil no seu trabalho, na sua vida financeira, às vezes é seus parentes, às vezes é você mesmo. Você está vivendo uma situação e isso está te entristecendo. Você entristece porque o marido que você tem não é um marido que Deus gostaria que fosse, mas é um marido qual você escolheu e você se sente agora comprometida no sentido que ele não faz aquilo que você sonhava, aquilo que você idealizava. Às vezes o seu trabalho não gera o recurso, o mantimento, o valor monetário do qual você esperaria. Às vezes o seu amigo, ele te trai e a partir de então ele já não é mais seu amigo. E tudo isso que são consequências das nossas escolhas, situações e tudo mais, tudo isso, meu irmão, não pode comprometer o Evangelho. Não pode deixar com que você se entristeça ou que você se perca no caminho, porque essas situações são cotidianas, são naturais. Alguém errar contra você, alguém não ser o bom que você gostaria que ela fosse com você, são circunstâncias. E está tudo certo, não tem nada errado. Só que eu pego tudo isso, trago para dentro de mim e agora eu me empodero dessas situações e desses argumentos e falo, eu estou triste, eu estou decepcionado, eu estou agora arrasado. Olha o meu semblante de tristeza, de dor. O Evangelho é muito mais do que essas coisas corriqueiras, meus irmãos. Eu tenho que entender isso. Porque quando eu entendo, aí eu sei que o Evangelho, ele é poderoso o suficiente para resolver isso que eu chamo de problema. Mas eu pego o problema e faço dele o quê? O meu poderio. E faço dele agora o meu Deus. Porque eu sirvo de acordo com as circunstâncias que os problemas vão surgindo. As coisas vão surgindo. Por isso que eu coloquei antes da leitura, para que você entendesse que Paulo, convertido que era, não deixava com que as circunstâncias deixasse que ele gerasse o Evangelho. Irmãos, isso é muito forte, porque quando eu entendo isso, agora eu tenho que falar o seguinte, eu tenho que bater no peito e perguntar assim, será que eu estou lendo um Evangelho verdadeiro? Porque o que eu estou vivendo não está de acordo com aquilo que eu estou lendo, de acordo com aquilo que é Bíblia. Eu tenho que me perguntar se o Evangelho do qual eu carrego, que eu traduzo, tem convertido pessoas, tem levado a pessoas à santidade, tem levado a pessoas a desejar esse Evangelho. Eu tenho que me perguntar se o meu semblante
é de rancor, de ódio, de tristeza, de mágoa, ou se o meu semblante, independente do que eu esteja passando, é de alegria, porque o que eu carrego dentro de mim é muito maior ao ponto de não ter comparação com o que eu vivo nas minhas circunstâncias, com os problemas do meu filho, com o problema financeiro, com o problema com o meu trabalho. Eu reclamo, eu oro para que Deus me dê um trabalho, depois eu reclamo porque ele é longe. Eu oro para que Deus me dê um marido, depois eu reclamo porque ele não é o que eu imaginava. Eu começo a reclamar de tudo e começo a fazer a bênção virar o quê? Maldição. E eu tenho que ter cuidado porque você agora é detentor da palavra. E a palavra que é ossada, que é falada, você é responsável por ela. Porque você agora é um mensageiro da palavra. Você possui o poder do Espírito. Só que agora eu não estou vivendo segundo a palavra, mas segundo aquele poder que eu recebi, agora eu sou empoderado para mudar as circunstâncias. Eu tenho que entender isso de uma vez por outra, uma vez por toda, que o Evangelho, que é o verdadeiro, ele leva algo que nada compromete, que nada impede, que é a manifestação da graça de Deus. A conversão, eu tenho que fazer essa pergunta todos os dias. O evangelho que eu carrego, ele tem convertido pessoas? O evangelho que eu carrego, ele tem levado as pessoas mais próximas de Deus? Porque se você está cumprindo um propósito, esse propósito, ele só tem um significado: levar as pessoas aos pés do Senhor. A partir de você. Não é algo mágico, não é algo que Deus, ele deixou para anjos. Ele deixou para santos, como declara essa palavra. E santo é você. Seja santo porque eu sou e que você também seja. Quando eu entendo o Evangelho a partir disso, eu começo a entender o coração de Paulo. Esse irmão, ele começa a dizer o seguinte no versículo 9: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, ele estava falando aqui de Epáfras. Epáfras era um homem convertido ao Senhor, que ele trazia consigo um evangelho tão lindo, tão maravilhoso, mas ele não era o protagonista, ele não era o ator principal, ele não queria holofote, ele não queria luz sobre ele, mas ele estava sendo apagado porque ele foi conduzido ao Senhor, pelo Senhor, para levar a igreja a ter uma consciência de quem era Cristo. E esse texto especificamente aqui de Colossenses, na cidade de Colosso, foi ministrado depois da morte de Cristo. Isso nós estamos falando nos 60 a 62 anos depois da morte de Cristo. Aqui o povo estava totalmente perdido por não levar o evangelho a sério. Mas Paulo identificou um homem que estava levando uma mensagem verdadeira de um evangelho vivo para uma igreja em Colosso. E quando Paulo ficou sabendo de tudo isso, o que ele fez? Ele não podia estar lá geograficamente, mas ele poderia estar lá espiritualmente. E o que ele fez? Ele, estando com esse homem, quando ele deparou com esse homem, Epáfras, ele simplesmente falou o seguinte: imagina essa conversa, hein? Paulo falando: olha, desde o dia que eu ouvi falar sobre você, eu tenho orado por você, porque o que você tem feito nessa cidade é algo fantástico. Não pare, não pare, porque aí ele começa a dizer no versículo 10, isso para que vocês
vivam de maneira digna do Senhor, por tudo que possa agradar a quem? Agradar ao Senhor, frutificando em todas a boa obra. Ele estava aqui, Paulo, alimentando o coração daquele homem que estava numa situação de constrangedora, levando o evangelho para uma igreja, para uma cidade, só que essa cidade estava comprometendo o evangelho, estava colocando uma situação do qual Paulo poderia muito bem aqui exortar esse irmão, no caso esse pastor, falando assim, olha, você tem que voltar lá e chicotar esse povo, você tem que chegar lá e falar com o dedo na cara, você tem que ir lá espumar a boca e pôr esse povo com juízo. Mas não, o coração de Paulo é um coração redimido, um coração de amor, um coração de graça. Irmãos, presta atenção. Quantas vezes por dia Deus responde às nossas orações e a gente faz pouco caso? Eu falo assim, irmão, Senhor, que o Senhor possa fazer com que eu seja um profissional melhor, que eu tenha melhores situações e etc. Aí chega um irmão, fala assim, olha, eu tenho uma oportunidade para você, eu sei de uma oportunidade, eu sei disso e sei daquilo, e você faz pouco caso. Aí você ora falando assim, Senhor, eu quero um casamento bom, eu quero um casamento bacana. De repente o irmão chega e fala assim, como está seu casamento? E começa a falar palavras para que traduza o evangelho no seu casamento. Aí você não dá a mínima, você ignora. E quantas vezes no decorrer do dia Deus usa pessoas para falar as respostas do evangelho para nós, respostas às nossas orações, e às vezes a gente ignora. Irmãos, presta atenção, o nosso objetivo maior é traduzir virtudes, como Paulo estava traduzindo virtudes na vida desse homem. Mas nós estamos preocupados tanto em um sistema, que o sistema acaba nos engolindo, e a gente usa de argumentos para justificar por que a gente não está fazendo a obra. Porque eu estou envolvido em coisas que são menores do que pessoas. É igual quando a gente vai cumprimentar alguém. A pessoa ela não tem tempo para cumprimentar o irmão porque ela está numa atividade. Mas se ela entendesse que a atividade é menor do que o irmão, ela parava a atividade para dar toda a reverência para o irmão. Porque o que a gente está tentando explicar é que nada vale mais do que o irmão, do que a vida. Nós temos que entender isso. E quando a gente entende isso, irmãos, isso tem um valor tremendo. É igual quando a gente está aqui e a gente entende enquanto igreja, cadê o meu irmão que não veio? Cadê meu irmão? O que aconteceu com ele? Preocupar com ele, ligar para ele, mandar uma mensagem para ele. Isso é ser igreja. Nós estávamos aqui orando no período de louvor, que a gente sempre faz como costume antes. Aí alguém falou assim, até foi o Sérgio, falou assim, cadê o Dudu? Isso é o trono de Deus. É sentir a falta do irmão. Preocupar. Não para que ele estivesse aqui cumprindo um serviço. Não, mas para que ele estivesse aqui no corpo. É isso. Quando eu entendo sobre isso, irmãos, eu não chego na hora que começa o culto. Eu chego muitos minutos antes para encontrar o meu irmão. Porque depois que começa um sistema e está tudo certo, não dá o mesmo prazo para que eu cumprimente o irmão, saiba como ele está, saiba de sua casa, faça uma pergunta, como é que foi sua semana, enfim. Porque eu tenho que entender isso. Quando eu entendo isso, era isso que Paulo estava trazendo para essa conversa tão maravilhosa
tão santa, tão bacana. Aí, quando Paulo, você fala assim, não, Paulo já está no nível máximo daquilo que ele pode entregar. Aí ele vai para o versículo 15 e começa a dizer o seguinte, olha só o versículo 15 em diante. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênio sobre toda a criação. Ele falando de Jesus. 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, dos céus, da terra, as visíveis e as invisíveis, seja o trono, seja a soberania, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas essas coisas e nele tudo subsiste. Aleluia! Esse é o Deus do qual eu sirvo, acima de qualquer sistema, acima de qualquer coisa, de qualquer trabalho, de qualquer busca de uma perfeição, busca de uma pregação perfeita, de um louvor perfeito, de um anúncio perfeito, de uma reunião de mulheres perfeita. Tudo isso a gente tem que buscar a perfeição, lógico, mas esse não pode ser nosso maior objetivo. O maior objetivo tem que ser encontrar o irmão. É isso que a gente tem que entender. Quando eu entendo isso e alimento disso, irmãos, eu já não consigo viver mais sem o irmão. Eu sou um dependente de irmão, da mesa, da comunhão, eu sou um dependente. Eu preciso da comunhão para que eu possa sobreviver. Quando eu entendo isso, irmãos, você já está na prateleira de cima. Eu comecei a entender, e quando eu entendo isso, irmãos, não existe evangelho isolado, não existe membro, existe corpo. Então, quando eu entendo que o corpo de Cristo, Jesus, sendo Jesus, entendendo isso, e veio aqui para falar de uma forma pedagógica, que se ele podia fazer tudo o que ele fez, sem interferência nenhuma de ninguém. Mas Jesus, ele, presta atenção, Jesus optou em comprometer um sistema, chamando 12 meninos irresponsáveis, 12 homens, futuros homens, totalmente de forma aleatória, desde médico a pescador, cobrador de impostos e pessoas arrevirias. Então ele poderia muito bem ter comprometido um sistema do qual ele veio fazer e ele tinha todo o poder para fazer sem ninguém. Mas ele assumiu aquilo que é a sua natureza, de encontrar um irmão, de viver entre o irmão, de ceiar com ladrão, de ter uma vida vivida na comunidade, andando com gente. Quando eu entendo isso, irmãos, eu abro mão. Já viu aquele irmão que ele é uma caixa de segredo? Você não consegue tirar nada dele, nem como foi o dia de ontem. Você conversa, mas não tem conversa. Você pergunta uma coisa, mas ele te barra ali. Ele não entendeu o evangelho. Ele não entendeu. Quando eu entendo o evangelho a partir do meu irmão, como Paulo aqui estava descrevendo, a gente começa a viver tudo isso. Aí ele complementa lá no versículo 18, dizendo o seguinte: ele, Cristo, é a cabeça do corpo, é a igreja, e o príncipe dos primogênios dentre os mortos, para que tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, o seu sangue derramado na cruz foi para que a gente entenda
que nós fazemos parte de um corpo e que a partir desse corpo eu começo a entender qual é o meu membro. Nós temos vindo de uma ministração sobre isso. Para quem faz parte lá da nossa PG, tem percebido que eu tenho trago palavras nesse sentido. Porque Deus tem me incomodado, meu irmão. Porque eu tenho vivido coisas assim, sobrenaturais na comunhão dos santos. Eu tenho vivido coisas maravilhosas. Eu saio de casa orando, Senhor, qual que é o amigo que o Senhor vai me proporcionar no dia de hoje? Porque eu sento em uma mesa para fazer amizade. Eu não espero que o outro seja meu amigo, mas eu estou comprometido em ser seu amigo. Acabou, porque eu sou um cristão. Jesus, ele veio nessa terra comprometido com a sua salvação, e não com a salvação que você estava esperando. Porque ela pode ser comprometida, mas a salvação, ela já foi te dada, a partir dele. Então ele não via e não vê um ladrão, ele vê um irmão, que está na condição de ladrão, que só eu, enquanto amigo, posso tirar ele dessa condição. Aí eu começo a viver os processos, porque você começa a perceber que é muito bom andar perto de pessoas que te levantam, e é muito complicado viver perto de pessoas que te abaixa, que te humilha, que te compromete. É muito difícil. E esse mundo está cheio de gente assim. Porque o relacionamento parte de um princípio que é muito perigoso. Qual que é? De interesse. E não interesse por interesse, mas é um interesse por buscar benefício. E não de entregar benefício. Que é diferente. Jesus, ele veio aqui para entregar o benefício. E não em busca dele. Por isso que ele ficou em paz, como declara essa palavra. Eu estou em paz. Vamos finalizar no 21. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimentos de vocês. Mas agora, ele os reconciliou e pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentai-vos diante dele santos. Fez tudo isso para que você e eu fosse santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuemos aliançados e firmes na fé, sem afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido propagado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual aí bate no peito, eu, Paulo, me tornei ministro. Então eu não tenho crise nenhuma se você me comprometer. Eu não tenho crise nenhuma, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei, porque agora não há chance de eu me culpar, de eu me colocar num lugar que eu não fui chamado, de vítima, de culpado, de pecador, disso ou daquilo. Mas pelo contrário, eu agora sou chamado ministro do Evangelho. Meu irmão, é você. Você é o ministro do Evangelho. E eu faço essa oração sempre pedindo para que Deus me corrija. Senhor, eu quero ser melhor, mas não nas minhas vaidades, na minha carência. Não, mas para o meu irmão. Eu quero sorrir mais, eu quero abraçar mais. Eu ouvi algo essa semana que me trouxe uma revelação, compartilhei com a Negona, falando assim, terminando um podcast, um irmão perguntou para o outro, deixa uma palavra aí de esperança.
Aí a câmera foi nele e falou assim, morra. Aí o cara, que isso? Morra, como Cristo veio aqui para morrer. Sabendo da sua morte, ele não se exaltou, ele não perdeu tempo, ele amou, ele perdoou, ele sarou, ele andou, ele viveu intensamente, porque ele sabia que iria morrer. Ele sabia que iria morrer. E nós vivemos como se não morrêssemos. Deixamos sempre para depois, para amanhã, para algum dia, fazer aquilo que eu posso fazer hoje. E a gente presencia, na rua de casa, faleceu uma vizinha de mais de 40 anos, que a gente era vizinho. Aí a pergunta sempre no velório é, por que eu não fiz, por que eu não falei, por que eu não declarei, por que isso e por causa daquilo. Mas a pergunta é, por que você não está fazendo o evangelho agora, hoje? Chegar lá no seu trabalho amanhã e orar por aquela pessoa que Deus está incomodando? Por que você não coloca a mão no ombro do seu amigo e fala assim, eu te amo? Por que você não fala isso para o seu marido? Por que você não fala isso para a sua esposa? Por que você não fala assim, eu te perdoo? Por que você não fala? Porque você está esperando um dia morrer e não amanhã morrer. E nós temos que entender que nós estamos mortos. Morremos desse mundo terreno. Nós vivemos uma vida espiritual, como Paulo declara. É o céu, é a glória. Por isso que quando eu até pedi para vocês para guardar aquela palavra, no versículo 10, lá no finalzinho, diz o seguinte: frutifiquem, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham todas as perseverança, e agora vem, e paciência com o quê? Com alegria. Ter paciência com alegria só sendo evangélico. E não sendo frequentador de igreja. Ter paciência, meu irmão, com meu irmão, canseira, difícil, e com paciência e com alegria, aí é só o Senhor dando uma voadeira com os dois pés no nosso peito, assim, para a gente acordar. Com alegria. Você já percebeu tanto que é fácil a gente entristecer? A gente entristece pelo leite que derrama, pelo arroz que queima, pelo ônibus que passou e não me esperou, pelo o irmão que me atrapalhou. A gente é fácil, mas para se alegrar precisa de um movimento gigante, de um evento, precisa de tanta coisa para e você dá uma pequena alegrada. Meu Deus! Hoje acordamos cedo, eu e a Negona se abraçamos, 6 da manhã, assim, oh, coisa linda, falando. Já pensou no desafio, no esforço de Deus de fazer todos os dias um dia? Já pensou se dependesse de nós? Fazer um dia, colocar o astro, a galáxia, a temperatura, movimento, translação, rotação, oxigênio. Ele faz isso todos os dias para que você possa desfrutar de tudo. E nós estamos aqui, firmes e fortes, porque Ele nos mantém em nome de Jesus. Amém? Amém. Como é bom ser crente. Amém.